Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. Me converti há mais de 30 anos e eu sei dizer para vocês que identificar, vamos dizer assim, um local que é abençoado. E eu, desde o primeiro dia que eu vim para cá, que eu participei do culto de vocês, eu sei que este local é um local abençoado. É um local abençoado. Vocês são amados de Deus. Vocês vieram aqui não por vocês mesmos, eu tenho certeza disso. Vocês vieram aqui porque o Espírito de Deus tem trazido vocês aqui. Isaías profetizou e falou uma palavra assim: você vai ouvir uma voz atrás de você. Siga aquela voz, siga ela. Às vezes a gente nem sabe o que está fazendo, assim, de uma maneira muito racional, mas você segue e você é abençoado. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra, e para que eu me posicione, então eu queria falar uma coisa para vocês. Eu não sou pastor, eu não sou pregador também, eu sou um irmão. Amém? Eu sou um irmão, Estou aqui por uma formalidade, mas por mim eu estaria aí. E o que eu mais gosto e tenho prazer na minha vida é de falar de uma pessoa amável, doce, gentil, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu acredito que muitos vão ter surpresas quando encontrar com Ele no céu, porque muitas vezes fomos ensinados que Deus é juízo, que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas poucas pessoas explicam que quando uma mulher foi pega no ato de adultério, foi adulterada, ela estava adulterando, foi no ato, Jesus falou assim: mulher, eu não te condeno. O amor daquele homem pelas pessoas. Vocês acham que os discípulos não brigavam? Pedro era chato. Ele deveria ser bipolar. Uma hora, lava meu corpo inteiro. Não lava nada. Faça isso, eu nunca vou fazer isso. Ele deveria brigar com os apóstolos. Os apóstolos brigavam. Quem é o maior? Quem é o melhor? Quem é isso? Quem é aquilo? E quando acontecia essas coisas, todo mundo sabia que tinha feito errado. O que eles faziam? Eles olhavam para Jesus. E eu imagino, sabe o que Jesus fazia nessa hora? Jesus sorria. Jesus sorria para eles, do tipo: eu não te condeno. Eu não te condeno. Então, ao longo da minha vida, eu tenho aprendido que, e eu tenho ensinado as pessoas a qual Deus coloca no meu caminho. Eu não quero falar de pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E isto tocou no coração de Deus. E Deus, no dia que o homem pecou, Ele fez uma promessa. E Ele disse que Ele ia enviar a semente, e a semente ia ferir a cabeça da mulher, da serpente, e ia libertar. Deus sabia que só tinha um jeito do homem se salvar, que era Ele mesmo se sacrificando no seu lugar, que era Ele mesmo vindo e dando a sua vida por você. Porque por mais que você possa se esforçar, por mais que você possa ser disciplinado, nós, os seres humanos, não são capazes de cumprir 100% do que Deus solicita como sua justiça. O homem não é capaz disso. Na carta de Tiago ele fala assim: se você quebrar um item da lei, você quebra a lei inteira. O homem não é capaz disso, mas o homem não sabe disso, porque o homem é orgulhoso, o homem é cheio de egos, o homem é cheio de vaidade. Ele fala: eu posso, eu sou forte. Ele não consegue enxergar a sua fraqueza. Foi por isso que Jesus Cristo disse assim: bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. E quem é humilde? É a pessoa que não tem dinheiro? É a pessoa pobre? Não, humilde é a pessoa que sabe que ela não pode pelos seus esforços. Humildade é você reconhecer que você é fraco diante de uma situação, mas Ele pode.
Então você se submete a Ele. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos é uma palavra que está mais relacionada com uma pregação de ensino do que de uma pregação em si, né? Então eu peço que você abra sua Bíblia na carta aos Romanos e fique com ela marcada, tá bom? Nós vamos ler e você não feche a sua Bíblia após a leitura. Romanos, no capítulo 3. Vamos começar no capítulo 1. Você está em Romanos? Capítulo 1, versículo 16. Por causa do tempo eu vou ler, irmãos. Mas você não fecha a sua Bíblia, deixa ela em Romanos. Ok? Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto, olha que eu quero que vocês marquem isto, visto que a justiça de Deus se revela nas boas novas, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Que fé é essa, irmãos? Todo mundo já ouviu falar de fé. O que é fé? O que é fé? Que fé é essa? Fé é pensar positivo. Fé é acreditar nas palavras, nas promessas de Deus. É importante entender isto. Quando a Bíblia fala de fé, ela está falando de justiça pela fé. Justiça é algo que foi introduzido por Jesus Cristo, porque Ele conseguiu cumprir todos os requisitos de Deus. E a Bíblia define fé como firme fundamento. Olha a palavra, firme fundamento. Você tem uma base das coisas que você não viu e das coisas que você espera, mas ele é um firme fundamento. O que é isto? Tira o pensamento positivo. A sua fé tem que estar fundamentada em uma palavra que veio de Deus, e não em algo que você pensa que é legal, ou acredita em algo positivo, mas numa palavra de Deus. Esta é a fé. E fé não tem nada a ver com sentimentos. Não tem nada mais variável na nossa vida do que as nossas emoções. Tem dia que você está feliz, tem dia que você está triste, tem dia que você não está nada. E muda, e muda, e muda, e muda, e muda. Mas a fé, a palavra de Deus, ela nunca muda. Ela nunca muda. Deus não é homem para dar e depois retirar aquilo que deu. Deus deu e está dado. Deus deu e Ele cumpre aquilo que Ele faz, independente. Portanto, a nossa salvação, ela é isso que eu quero explicar para os irmãos, introduzir basicamente, porque é bem extenso esse assunto. A nossa salvação, ela não depende do que você é. Ela não depende do que você sente, ela não depende do que você faz, ela não depende do que você já fez, do que você vai fazer. A nossa salvação, o fundamento da nossa salvação, depende do que Jesus Cristo fez. É na obra dele que você se fundamenta, e não naquilo que você fez ou é ou faz. Ao longo da história da igreja, eu não digo das nossas igrejas atualmente, eu digo ao longo das histórias da igreja, nós sempre aprendemos. Vocês ouviram já isto já. Deus firmou Deus sempre, como o pastor Jefferson falou, Deus sempre fez alianças. Deus fez aliança com Adão, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Isaac, Jacó, Deus fez aliança com o povo de Israel, certo? Deus fez muitas alianças, mas eu vou separar em duas grandes alianças que foram feitas. Então foi feita uma grande aliança no Monte Sinai com o povo de Israel, e nós chamamos essa aliança de a antiga aliança, a Velho Testamento, Antigo Testamento, certo? Deus firmou essa aliança com o povo de Israel. Qual era a base da aliança do povo de Israel? Qual era a base? O sacerdócio era o sacerdócio levítico.
certo? Os levitas eram sacerdotes, eram representantes do povo diante de Deus. E a base dessa aliança, ela é o seguinte: faça o bem e receba o bem. Faça o mal e receba o mal. A base desta aliança dependia do seu comportamento. Deuteronômio 28, que nós vamos ler aqui: se você obedecer e cumprir todos os meus mandamentos, estas bênçãos virão sobre você. E ele lista as bênçãos, blá, 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 blá. Tudo está baseado em vocês. Tudo está baseado em nós. Só que o escritor aos Hebreus, deixa o seu dedinho onde você está, ok? Vai lá em Hebreus nesse momento. Vai um pouquinho mais para frente, vai até Hebreus no capítulo 8. Hebreus 8, 7. Nós vamos voltar em Romanos, tá? Mas vamos até Hebreus nesse momento. Hebreus capítulo 8, versículo 7. Ela fala assim: ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda aliança. Entende o que eu estou falando? Se a primeira aliança não tivesse imperfeições, não teria necessidade de Jesus vir e fazer uma nova aliança. Qual era a imperfeição da primeira? Estava baseada no seu comportamento, está baseado no que você faz, está baseado no que você é. Só que ninguém foi capaz de cumprir todos os requisitos da justiça de Deus. E então foi necessário, porque Deus ama vocês, porque Deus nos ama, Ele enviou o seu Filho, Ele enviou o seu Filho Jesus em forma de homem. Sabe por que Jesus Cristo veio como homem? Para nos representar. Deus fez uma aliança com Jesus. Você sabe qual é a sua parte nessa aliança? Você é beneficiário. É como fazer um seguro. Quem vai ser o beneficiário do seu seguro, Sr. Jaime? Vai ser fulano. Você determina quem é beneficiário do seu seguro. E é isso que nós somos beneficiários da aliança que Deus fez com Jesus. Então Deus não está olhando para você, diretamente para você, Deus está olhando para Jesus. Quando Deus quer te olhar, sabe o que Ele faz? Ele olha para Jesus e Ele te vê perfeito. A Bíblia fala, no escritor aos Hebreus, se você ler Hebreus 8, Hebreus 9, Hebreus 10, você vai falar assim, o Senhor fala: dos teus pecados eu não vou me permitir lembrar. Se Deus não permite se lembrar dos pecados seus, por que você se lembra? Se Deus disse isso, dos seus pecados eu não me permitirei te lembrar, por que você quer se lembrar dos seus pecados? Não faz sentido. Então você tem que se lembrar do quê? Você tem que se lembrar que tem um homem justo, fiel, amoroso, amável, que morreu por você. A cruz era sua, mas aquele homem gentil, você sabe, irmãos, Jesus tinha a opção de negar a cruz. Ele podia. Jesus falou assim: o Pai me disse que eu posso decidir morrer ou salvar a minha própria vida. Eu tenho essa escolha, mas como eu amo vocês, eu vou me entregar nesse lugar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós aprendemos muito o sistema de troca. A antiga aliança é um sistema de troca. Faça as coisas boas e receba o bem. Faça as coisas ruins e seja castigado. Que dificuldade tem da gente entender isso? O conhecimento do bem e do mal que está na nossa mente entende isso fácil, mas é difícil entender quando você faz algo errado. Deus te abençoa. Eu não estou dizendo que você tem que fazer algo errado, eu estou dizendo que Deus não está olhando para as suas atitudes. Então para onde Deus está olhando, Jaime? Deus está olhando para a sua fé, porque é a sua fé que é a propiciação pelos teus pecados, é a sua fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo.
e não quem você é. Não é porque, irmãos, eu sempre ensinei, cristianismo, isto daqui não é religião. Religião é assim, faça isso, faz um jejum agora você tem que ler isto, agora você tem que fazer aquilo, agora você tem que fazer aquilo outro, e regras. Religião tem muitas regras. Cristianismo não é religião. Cristianismo é relacionamento. É você se relaciona com o seu Salvador. Você é o Salvador, você cria intimidade com Ele, você se relaciona com Ele. E aquilo que a lei aquilo que a lei é incapaz de fazer por você. Sabe o que a lei é incapaz de fazer por você? A lei é um espelho, ela mostra o que você é. Você fez errado aqui, você fez errado aqui, e só a lei não é capaz de te ajudar, ela só mostra as suas imperfeições. Mas quando você crê no seu Salvador, e Ele é a sua justiça, e você quer que Ele é a sua justiça, Ele supre as suas necessidades, Ele supre a sua demanda por justiça, Ele se torna a sua justiça, e o Deus lá do céu olha para Ele e te abençoa ricamente. Você acha que Deus não te conhece? Você acha que Deus não vê que você tem atitudes erradas? É lógico que vê. E você acha que Deus está se importando com isso? Não, porque a nova aliança não depende de atitudes do homem, depende da crença do homem. É aquilo que você crê que justifica você diante de Deus, e não é aquilo que você faz. Jesus morreu por pessoas indignas. Jesus morreu pelo ímpio. O escritor aos Romanos, no capítulo 4, 5, fala que Jesus morreu pelos ímpios. Nós pensamos assim, quando era novo, convertido, faz tempo, eu sempre ouvi assim: olha aquela irmã, olha aquele irmão, aquela pessoa. Irmãos, eu conheço muitas pessoas na sociedade que são íntegras. Eu conheço muitas pessoas íntegras na sociedade, pessoas honestas, pessoas que pagam suas contas, pessoas que cuidam das suas famílias, que cuidam dos seus filhos, dos seus netos, pessoas que não deixam faltar nada, trabalhador, levanta de manhã, dorme tarde, pessoas muito honestas. Conheço muitas pessoas assim na sociedade. E nós pensamos assim, quando nós olhamos para essas pessoas, nós falamos assim: só falta Jesus para ela. Que isso, gente? Ser besta. Falta tudo para ela. Falta tudo. Falta tudo. Porque essa pessoa não vai conseguir se justificar. E aí você olha para um homossexual, ou você olha para um traficante. Eu não quero falar assim de muitos, para parecer que quando a sociedade coloca rótulos em determinadas situações, você olha para uma pessoa mentirosa, você olha para um ganancioso, você olha para um político, e você não dá nada para essa pessoa, mas essa pessoa é amada por Deus, e essa pessoa vai entrar no reino dos céus primeiro. Jesus disse para os certinhos lá, para os religiosos: as prostitutas vão entrar na sua frente no reino dos céus. Aliás, se eles entrarem, porque nenhuma pessoa se justifica com suas ações diante de Deus. Ela só entra no céu através de um único caminho, que é Jesus Cristo, o teu Senhor. O nome de Jesus Cristo no hebraico é Yeshua. Eu acredito que vocês já aprenderam isso, Yeshua. As duas primeiras letras do nome Yeshua é igualzinho ao nome de Yahvé. Yahvé, Yeshua, Yahvé. As duas primeiras letras no hebraico é igualzinho, Yah. E a outra parte do nome Yeshua, Yah, é Yahvé. E a outra parte é salva. A tradução é Jeová salva. E nós pregamos que Jeová condena. Ai, você não é santo. A maior santidade que você possa ter na sua vida é a crer em Jesus Cristo. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai perceber que a santidade purifica o coração. Você quer ter um coração puro? Tenha fé no Senhor Jesus, que aquela fé santifica seu coração. Jesus
quando foi apresentado para o mundo. Irmãos, Jesus é Salvador, Jesus, Ele é Senhor, Jesus, Ele é Rei dos Reis, sim. Jesus é sacerdote, sim. Tudo isso está certo, todos esses adjetivos e profissões a Jesus Cristo estão corretas, está certo. Mas quando Jesus foi apresentado para o mundo, Ele foi apresentado assim. Os anjos anunciaram para os pastores: hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. O Salvador. Não nasceu o juiz, não nasceu o condenador, não nasceu o chato que fica olhando os seus defeitos, nasceu o Salvador. E o pior, gente, quando nós recebemos a Jesus Cristo, chegamos na igreja, somos novinhos. Quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? Você olha Jesus como seu Salvador. Eu quero, e você recebe o Senhor. Só que depois eu não sei que bobeira que dá na nossa cabeça, que nós paramos de ver Jesus como Salvador. Aí a gente começa a olhar Jesus como o quê? Jesus é meu mestre. Irmãos, se Jesus sempre é o oposto, ok? Sempre é o oposto. Olha, se você olha Jesus como mestre, você se põe na posição de aluno. Você é incapaz de aprender e praticar tudo o que Ele falou. Se você olha Jesus como Senhor, você se põe na posição de servo. O próprio Jesus disse assim: eu não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigos, porque um servo não tem intimidade com o seu Senhor. Então por que você se põe nessa posição? Por que você acha que você vai ser muito bonito? Você acha que você está honrando Jesus? Salvação é algo que nós precisamos todos os dias da nossa vida. Não importa o momento que você esteja, você precisa de salvação todos os dias. Você precisa de salvação no seu casamento, você precisa de salvação no seu emprego, você precisa de salvação na sua vida, nos seus relacionamentos, você precisa de salvação na sua vida pessoal, você precisa de salvação nas suas intimidades, dentro de você, nos seus pensamentos. Às vezes a gente se perde. E quando você procura Jesus como Senhor, professor, como mestre, você é incapaz de receber, porque Ele vai falar uma coisa e você: mas eu não consigo fazer isso. Mas quando você procura Jesus como Salvador, Salvador, me ajuda, Ele estende a sua mão e puxa você. Uma vez Jesus falou assim na sinagoga. Jesus, tinha uma mulher que chegou no meio da sinagoga, ela estava enferma, era sábado, e Jesus falou para eles assim, e todo mundo olhando: será que ele vai encarar? Será que ele vai fazer alguma coisa agora? É sábado, olha as regras, é sábado, essa pessoa é indigna, ela não pode, blá 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 blá. Jesus perguntou: é justo fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Olha como Jesus olha para a doença. Ou para uma, se a tua ovelha, se o seu animal cai no buraco, você não entra lá e puxa na hora? Não é isso que você faz? Seu hipócrita, quanto mais vale essa mulher que está enferma há 18 anos. Olha como Jesus olha para a enfermidade: puxa logo, tira ela desse buraco, tira dessa doença, tira dessa enfermidade. É isso que o Salvador faz. Capítulo 14 de João, capítulo 15 de João não, de Lucas, capítulo 14 de Lucas, Jesus foi convidado para ir numa festa, uma festa social. Tinha lá os fariseus, os saduceus, os escribas, a sociedade religiosa. E Jesus falou várias coisas para eles. E Jesus não se sentia à vontade com eles. Até mesmo naquela festa, Jesus trouxe uma pessoa que tinha, a Bíblia fala, hipódromo, uma doença que inchava o corpo dele, colocou no meio dos fariseus e perguntou: hoje é lícito ou não curar? E depois Jesus falou para o dono da festa: quando você convidar alguém, não convide alguém que pode te retribuir, convide uma pessoa que não pode te pagar essa festa, porque senão vai ficar uma troca de gentilezas. Jesus não se sentia à vontade naquele ambiente social. As pessoas ficavam medindo ele. Isso no capítulo 14 de Lucas. No capítulo 15 de Lucas, no capítulo 15,
A Bíblia fala assim: e Jesus saiu, e uma multidão de pecadores e prostitutas e publicanos se aproximou dele. Se aproximou dele como sendo alguém que precisava dele. O coração de Jesus se abriu naquele dia. No capítulo 15, conta 3 parábolas. Jesus fala 3 parábolas seguidas para aquele povo. Jesus fala da parábola da ovelha perdida, depois Jesus fala a parábola da dracma perdida, e depois Jesus fala da parábola do filho pródigo. 3 vezes para aquele povo que estava sedento, que não estava com regras, não estava pensando em alguma coisa, pensando só: eu preciso desse Salvador. E quando você se aproxima de Jesus, na sua fraqueza, Ele te enche. Quando você se aproxima de Deus em nome de Jesus, reconhecendo as suas falhas, o Senhor te abençoa. Não é porque você é bom, é porque Ele é bom. A Bíblia fala assim: acheguemo-nos com confiança ao trono da graça, a fim de encontrar misericórdia e graça em tempo oportuno. Não é isso? Olha como chama o trono: trono da graça. O que é graça? Favor que você não merece. Se você chega diante de Deus com o seu coração achando que você merece alguma coisa, a resposta para você é: esse trono está errado para você. Você tem que ir no trono da justiça, porque você acha que você merece. Mas se você não merece, você fala: eu não mereço estar aqui, eu não sou digno, esse trono vai dar para você favor que você não merece. Aleluia. Graça é receber o que você não merece. Misericórdia é não receber o que você merece. Quando você tem esse coração e se aproxima de Deus, as portas do céu se abrem para você. E como Deus pode fazer isso, gente? Como Deus pode fazer isso? Deus é um Deus santo, 3 vezes santo. Isaías disse: santo, santo, santo é o Senhor. Como que Deus pode habitar num pecado? Como que Deus pode habitar num povo que tem pecado? Na antiga aliança, o Espírito de Deus vinha sobre a pessoa. Nunca o Espírito de Deus habitou dentro, ele vinha sobre a pessoa. Se a pessoa, ele vinha, operava e saía. Ele vinha, operava e saía. Fez isso com Sansão, fez isso com Elias. Ele vinha, operava e saía. Foi por isso que Davi orou no Salmo 51: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Por nós na nova aliança não entendemos isso, e muitas crentes às vezes oram: Senhor, não retires de mim teu Espírito. Mas o Espírito Santo, foi dito para Jesus: Ele ficará convosco para sempre. Ele nunca retira o seu Espírito de você. Como que o Senhor não retira o seu Espírito de você, mesmo que você esteja imperfeito? A cruz do nosso Senhor. O Espírito Santo pode habitar dentro de você, porque dentro de você, quando você crer, Deus perdoa todos os seus pecados. Todos os seus pecados, do dia que você nasceu até o dia que você vai morrer, estão perdoados em Jesus Cristo. Jesus é um Salvador maior que o seu pecado. Vamos ler Romanos, capítulo 3. Vocês estão aí, né? Capítulo 3, versículo 21. Eu não sei no tempo certo. Eu quero, quando for terminar, eu quero fazer uma oferta ao Senhor. Todos estão lá? Vão lá, 3:21. Entretanto, nestes últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei. Sabe, um momentinho, olhe para mim. Sabe o que é lei? Se eu quiser trocar essa palavra lei aí nos nossos dias, sabe o que quer dizer? A lei significa um código de condutas. Porque a lei que está falando aqui, ele está falando das leis dos 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, não isso.
Então, independente do código de conduta, é o que está escrito aqui, se manifestou uma justiça independente do código de conduta. Continuando, mas que testemunham a lei e os profetas, isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Cristo Jesus para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Se manifestou uma nova justiça, a justiça, olha que fala aqui, olha, isto é, versículo 22, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Cristo Jesus, para todas as pessoas que creem. Todas as pessoas que creem são declaradas justas diante de Deus em Cristo. Continuando, porque todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Agora, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Você é justificado gratuitamente. Se alguém dizer assim, você tem que largar isso, senão você não vai ser salvo. Então isso não é grátis. Grátis é grátis. Grátis é assim, é grátis, você vai lá e pega, é grátis, vou levar embora. Não importa quem pega, é grátis, grátis é grátis. Isaías 55, se não me engano, 55, 56 fala assim, não precisa abrir agora. Vinde às águas, todos que têm sede, vinde às águas e tomai, sem dinheiro, sem preço, sem nada, é grátis. É grátis. Jesus, no último dia da festa dos tabernáculos, das trombetas, estava tendo o ritual da purificação. Você sabe que no último dia das festas das trombetas, os sacerdotes, eles pegavam uma botija, enchia de água, ok? E os sacerdotes começavam a derramar água em volta do altar, e eles recitavam um salmo, ok? Então o povo vinha atrás e ele recitava o salmo. Senhor, envia a tua justiça, envia a tua provisão. E eles derramavam água em volta do altar, no último dia. Todo mundo prestava atenção, era o dia mais importante da cerimônia. Quando os fariseus, os sacerdotes reclamavam, Jesus, Senhor, envia a tua salvação, foi aí que Jesus entrou no meio deles e falou assim, quem tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior rios de água vivas fluirão. Quem tem sede? E quem que tem sede? Quem tem sede é o perdido, é o infiel, é a pessoa indigna, esse tem sede. O justo não sente sede porque ele acha que a sua justiça vai salvá-lo, mas o pecador, a pessoa que se sente indigna, ela tem sede. Quem tem sede, venha. O que eu quero com isso, irmãos? Eu quero remover os obstáculos de comportamento e de conduta. Quando você recebe Jesus Cristo, você nasceu de novo. E você recebe o Espírito Santo. Quem que nasceu de novo? Quem que nasceu de novo? O seu espírito nasceu de novo. Mas o seu espírito que é ressurreto, ainda habita num corpo fraco. Nós temos as mesmas fraquezas que tínhamos antes de aceitar Jesus. Era muito mais fácil que quando fala nasceu de novo, mudava o corpo e mudava o espírito, pronto, resolvia isso. Mas por que Deus deixa o teu espírito que nasceu de novo habitando num corpo que é ainda com os velhos hábitos? Para que você entenda que o poder pertence a Ele, que você é um vaso de barro e não é você que é o protagonista da história. Muitas vezes eu li uma parábola que fala assim, olha, o viajante estava passeando pela terra e ele viu um terreno de grande valor, ele viu uma pérola. Aí esse homem foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele terreno para pegar aquela pérola. Então no passado eu aprendi assim, você tem que vender tudo da sua vida e entregar para Jesus, para pegar aquela pérola que é Jesus. Está errado. Isto é ego. O homem quer sempre ser o protagonista. Sabe por que está errado?
Me diga, quem tem interesse em comprar coisas de você, da sua vida? Você não é capaz de justificar-se diante de Deus. Para quem que você acha que esse homem vendeu tudo que tinha? Para quem tinha interesse em comprar. E para comprar o quê? Ou comprar o que é justo, o que é certo. E o que você tem para oferecer para que alguém possa comprar? Nada, porque não tem valor. Nós só temos valor para uma pessoa, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo viu aquela terra, viu essa terra. Ele olhou, ele voltou para o Pai e falou: eu quero aqueles caras comigo, eu quero aquelas pessoas para mim. E o Pai falou: o preço da justiça, do resgate deles é alto, é a sua vida. Ele falou: eu pago. Então Jesus deixou o seu trono, veio na terra como homem, e quando ele estava aqui como homem, ele se humilhou mais ainda. E ele morreu na cruz e pagou o preço da sua vida. E ele chegou e falou: agora eles são meus. E o Pai entregou tudo nas mãos dele. Jesus é o protagonista dessa história. Você é a pérola que ele ama. A justiça de Deus se cumpre em você e não por você. Você não é justo pelos seus atos. Você é justo porque você crê. Continuando. Sendo justificados gratuitamente. Gratuitamente. Olha o versículo 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que depositam toda a sua fé em Cristo. Eu quero repetir o versículo 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé. Continue aonde você está. Abra sua Bíblia só um pouquinho mais para frente, em 2 Coríntios, no capítulo 5. Mas não saia de onde você está. Segundo aos Coríntios 5, 21. Deus, eu vou ler. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esse é um versículo que me acompanha na minha vida. Olha, Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você é a justiça de Deus em Cristo. Você é a justiça de Deus em Cristo. Olha, vou voltar agora para Romanos 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé. Eu vou explicar para vocês o que é propiciação. Rápido. Na antiga aliança, Deus determinou que o povo de Israel construísse uma arca, chamada Arca da Aliança. Vocês já assistiram Indiana Jones, né? Tem a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é um baú. É um baú, ok? Imagine que isso aqui é um baú. E em cima da arca tinha uma tampa. Eu demorei anos para entender. O nome dessa tampa é propiciatório. O propiciatório é a tampa. E em cima dessa tampa tinha 2 anjos, um de frente para o outro. Um de frente para o outro, com as suas asas estendidas. E em cima dele tinha um lugar, a tampa era de ouro maciço. Então uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá e ele aspergia em cima do propiciatório o sangue de uma oferta. Então Deus olhava para o propiciatório e Deus recebia aquela oferta. E Deus perdoava o pecado de todos o povo. Esta ação é feita no dia do Yom Kippur. E esta ação tem validade de 1 ano. Todos os anos tinha que repetir isso. Aí entrava e aspergia. E entrava e aspergia.
Embaixo dessa tampa, dentro do baú, tinha 3 objetos. Tinha o maná, tinha a vara de Arão e tinha as tábuas dos 10 mandamentos. O maná significa a provisão de Deus que foi rejeitada pelo povo. Deus mandou maná, gente. Deus mandou pão. E o povo falou assim: estou cansado de comer pão, mas não aguento mais comer pão, quero comer carne. Reclamaram de Deus porque tinha muito pão. Depois, a vara de Arão é o pecado do povo contra a liderança que Deus estabeleceu, que foi Arão. O povo começou a falar: por que escolheu esse cara? Por que não pode ser eu? Por que tem que ser ele? Então Deus falou assim: pega a tribo, põe 12 varas aqui, amanhã eu vou mostrar para vocês quem eu estou escolhendo. E a vara de Arão floresceu. E a vara de Arão floresceu, deu flor, deu fruto. Uma vara seca, sabe o que significa? Ressurreição. Vida depois da morte, ressurreição. Foi a rebeldia do povo contra a liderança de Deus. Os 10 mandamentos, a lei moral de Deus, ninguém cumpriu. Sabe o que Deus fez? Coloca tudo aqui embaixo e fecha com o propiciatório. Eu não quero ver o pecado que vocês cometeram. Fecha. Porque, irmãos, Deus olha através de tudo. Deus olha através da parede, Deus olha através da terra, Deus olha através de tudo. Mas quando Deus vê o sangue da oferta a Ele, uma oferta pura, os olhos de Deus param. Deus não tem prazer em punir. Deus não tem prazer em condenar. O prazer de Deus é te abençoar. O prazer de Deus é te abençoar, é te prosperar, é te ver feliz. Este é o prazer de Deus. Então este era o propiciatório. E o Senhor para. E o propiciatório, quando o sacerdote espargia o sangue, Deus via o sangue, e o sacerdote pegava aquele corpo daquele animal, né, uma ovelha, um novilho, levava e queimava o novilho todo. E aquela queima, a fumaça daquela queimação subia até os céus, e Deus recebia, e Deus se lembrava de Jesus, e Deus perdoava aquele povo. Nós não estamos mais debaixo desta aliança. Se nós estivéssemos, hoje era o dia do pastor Jefferson trazer o novilho aqui. Ele não ia trazer aqui porque teria que ser em Jerusalém, mas trazer o novilho aqui, sacrificar e queimar. Nós não estamos mais. Mas olha como que é esta oferta, essa mesma ação na nova aliança. Está no versículo 25. Olha aqui. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, como? Por meio da fé. Pelo seu sangue. Quando você crê no Senhor Jesus, quando você crê no sangue do Cordeiro de Deus, é como uma oferta pelos seus pecados. E Deus recebe no céu e fala: eles creem no meu filho, eles creem no sangue do meu filho, então eu perdoo todos os seus pecados. Todos os seus pecados, todos que estão aqui sentados neste dia, que creem no Senhor Jesus Cristo, eu declaro para vocês, os teus pecados estão perdoados. Todos os teus pecados estão perdoados. Porque você está em Cristo. Não importa o tempo que você tem de igreja, 1 minuto, aceitou Jesus, você está em Cristo. E você é pleno. Você é completo no seu Salvador. Porque na antiga aliança se falava: denuncia o pecado, faz isso, faz aquilo. Mas a Bíblia fala assim: você se torna aquilo que você contempla. Vocês lembram dos animais, do sacrifício, do acordo que Jacó fez com seu sogro Labão? Se nascer ovelhas malhadas, ela é minha e branquinha é sua. Mas se nascer branquinha, ela é minha e as outras são suas. Então o que Labão fazia? Cortava um galho lá, colocava diante dos olhos daquelas ovelhinhas, e conforme ele queria, elas contemplavam, e depois elas tinham filhos conforme aquele galho, naquilo que ela tinha contemplado. Você se torna aquilo que você contempla.
Se você fala assim, eu tenho um defeito, eu tenho um pecado, eu tenho isso, eu tenho um vício, eu tenho isso, e você fica contemplando, você vai sempre se tornar isso, porque você nunca vai se livrar disso, você só contempla isso. Mas se você contempla a justiça de Jesus Cristo sobre a sua vida, o Senhor te transforma de glória em glória na sua imagem. Primeira carta de João, o Joãozinho, ela fala assim, João declara, se não me engano no capítulo 4, ele fala assim: assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Em Cristo você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O Senhor Jesus é a tua justiça. Romanos no capítulo 4, no versículo 5. Está do seu lado aí. Todavia, ao que não trabalha, mas crê que Deus justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada por justiça. Aquele que não trabalha, que não faz obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é creditada como justiça, porque nós somos filhos de Abraão, somos descendentes de Abraão, e Deus disse para Abraão: Abraão é meu amigo, e a sua fé foi creditada como justiça, porque Deus sabia que o homem não é capaz. Você é abençoado e amado por um Salvador. Estou terminando. Tem tempo? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 18. Portanto, assim como uma só transgressão determinou a condenação de todos os homens, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Ao 19, mais bonito ainda. Sendo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos são feitos justos. Se você olha para esse versículo, eu pergunto para você: você é justo pela obediência de quem? De Jesus. Você é um pecador porque peca, ou peca porque é um pecador? Nós pecamos porque nós já somos pecadores, independente da nossa natureza. E por causa da obediência de Jesus Cristo, um só ato de obediência dele justifica todos vocês. Irmãos, vamos para... Não saia de Romanos, tá? Mas vamos lá para João, no capítulo 6. Eu quero fazer uma introdução, depois uma oração e vou passar a palavra para o pastor. Introdução à ceia. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54. Vocês estão lá? Vamos ler no versículo 58, tá bom? Perdão, 48. Jesus falou assim, ó: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ok? Aí agora eu quero que vocês vão lá para o versículo... Eu vou continuar lendo. Se vossos pais comeram maná no deserto, estão mortos. Este é o pão que desceu do céu. Todo aquele que dele comer não morra. E eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Agora vou para o versículo 54. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu quero explicar uma coisa para vocês. Presta atenção em mim. No versículo 54, no versículo 50, que fala assim, ó: este é o pão que desceu do céu, todo aquele que dele comer não morra. Comer ali, os irmãos mais espirituais, né?
Eles vão pensar, pode pensar assim: todo aquele que comer de Jesus Cristo, que se alimenta de Jesus Cristo, então eu me alimento da palavra do Senhor, eu como da sua palavra, no sentido espiritual de se alimentar, ok? Não tem nada de errado isso, e o versículo permite esse tipo de interpretação. A palavra grega aqui, a palavra comer, ela é pagou, é de se alimentar no grego, ok? Só que daí Jesus continua. Eu acho que Jesus sabia que ia ter muita gente espiritual falar: eu me alimento do Senhor, né? E aí Jesus, no versículo 54, ele fala assim: todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue. A palavra comer, no português está comer nos dois, né? Comer. Mas no grego, Jesus muda a palavra. Ele não fala mais pagou, ele fala tragou. Tragou, sabe o que no grego significa? Mastiga. Então, no versículo 50, fala assim: todo aquele que se alimenta, pode ser traduzido assim, tudo certo. Mas no versículo 54 fala: todo aquele que mastiga a minha carne, Isso escandalizou os judeus. Tem vida eterna. Olha o versículo 57 agora. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim aquele que mastiga a minha carne viverá por minha causa. Aquele que me mastiga. Então quando nós estamos debaixo, nosso sacerdócio é segundo a linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque, quando encontrou com Abraão, trouxe pão e vinho. Jesus é o pão da vida, que Ele se entregou. Quando você, eu falo o evangelho de Isaías, em Isaías 53, abre em Isaías 53 agora, você pode sair de João. Isaías 53. Versículo 4. No entanto, suas dores eram as nossas enfermidades que Ele carregava em seu corpo. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Olha o versículo 10. Foi do propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. Embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Deus prosperará em suas mãos. Olha o 5. Volta no 5, mas de fato Ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta dos nossos iniquidades, o castigo que nos proporcionou a paz caiu todo sobre Ele, mediante as suas feridas fomos curados. Irmãos, Deus usa as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus colocou nesse simples pedacinho de pão a representação do corpo de Jesus Cristo. E a Bíblia está falando no versículo 4, eram as nossas doenças, as nossas enfermidades que estavam naquele corpo. As pessoas, Paulo fala, vocês erram em não fazer distinção entre o corpo e o sangue. É por isso que tem gente que morre cedo. Quando você distingue o pão do sangue, o sangue Jesus explicou, é para remissão dos pecados, mas Jesus não explicou sobre o pão, Ele só falou, coma desse pão, em minha memória. Ele não explicou para que serve o pão. Então quando o pastor estiver servindo e vocês estiverem tomando, vocês lembram que Jesus não precisava ter passado pelos açoites que passou. Você concorda comigo que se Jesus fosse apedrejado, Ele iria sangrar? O sangue, uma pedrada na cabeça sangra. Se Jesus fosse crucificado na cruz, Ele iria sangrar, furou a mão dele, sangra. Mas Ele passou, Ele foi moído, Ele foi triturado por causa das nossas doenças. No corpo de Jesus tinha os caroços
de câncer, tinha as diabetes, tinha todas as enfermidades que nós temos hoje, estava no corpo dele. Por isso que ele passou por aquilo. Para que hoje, com você que crê, quando comer daquele corpo, a nova aliança é uma troca. É uma troca. Jesus levou o seu pecado e você recebe a justiça dele. Jesus levou a sua doença e você recebe a saúde dele. É uma troca. Deus fez assim. Tudo na nossa vida. Jesus é a pedra angular da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, de tudo. Tudo está baseado nele. Ele deixou tudo. Jesus contou uma parábola, falou assim: a mesa está posta e nós convidamos, venham, o Pai já preparou uma mesa para vocês. E nessa parábola as pessoas se recusaram aí, não é o objetivo de hoje. Se alimente, mastigue. Às vezes, quando eu era mais novo, não quero mastigar esse pão, vou tentar engolir de mais sequinho, porque eu não quero mastigar, coitadinho de Jesus. Errado. Mastiga o pão, cada mordida é uma doença sua que está indo embora. Cada mordida é uma doença que ele sofreu que está se levando embora. Mas faça isso pela fé. Porque fé não é ficar repetindo: o Senhor meu pastor, nada me faltará, nada me faltará, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Isso parece um mantra, não é disso. A fé, a boca e o coração têm que andar juntos. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Salvação da doença, porque o seu coração está firmado na justiça de Cristo. Não coloque assim: eu mereço porque eu jejuei ontem, eu mereço porque eu dei o dízimo, eu mereço porque isso. Você não merece nada. Você não merece nada. Mas Jesus te dá tudo. Tudo que você não merece. Tire o seu ego do centro do seu coração e ponha Jesus Cristo que é o centro da sua vida. E Deus vai te abençoar. Você não merece, você não é o melhor patrão ou o melhor empregado, mas Deus te prospera, porque você está em Cristo. E você vai receber a cura. É uma ministração de cura a ceia, da lembrança da morte do nosso Senhor. Agora eu quero voltar lá em Romanos, e eu vou encerrar. Deus o ofereceu como 25, como sacrifício para propiciação por meio da fé. Eu quero fazer uma oferta do propiciatório aqui agora. Vocês lembram que eu falei para vocês como era o propiciatório? Era aquela mesa e em cima era o sangue, não é? Aí o animal era levado para fora, morto, o sangue derramado aqui e o animal queimado. E Deus recebia essa oferta. Agora Deus vai receber essa oferta do propiciatório através da sua fé. É pela sua fé, neste momento, que você vai fazer uma oferta a Deus, crendo no seu Filho, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador prometido. E quando você declarar que você crer nele, isto é uma oferta que vai subir aos céus. Abba vai ver a sua oferta, vai respirar a sua oferta, e Abba vai ficar feliz e vai abençoar toda a sua vida, porque Jesus Cristo é o centro da sua vida. E Abba vai liberar saúde, cura, paz, prosperidade, bênçãos, 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 porque vocês são amados de Deus. Quando Deus olha para você, Ele vê a justiça de Jesus. Quando Deus olha para Jesus, Ele vê o seu pecado. O seu pecado foi punido. Lembre-se, eu vou ensinar uma coisa importante para vocês. Na nossa justiça aqui na terra, existe a lei da dupla punição. Você sabe o que é isso? Por exemplo, se você for pego roubando algo, a polícia te leva para o fórum.
Você é julgado por aquele juiz por ter roubado algo. O juiz te condena, você vai para a cadeia e você paga o seu preço. E aí você solta, você é solto, pagou, certo? Se alguém te pegar de novo, você nunca mais pode ser punido por aquele crime que você cometeu, porque você já pagou o preço daquele crime. Vocês entendem isso? Esta é a lei da dupla punição. O mesmo erro, o mesmo crime não pode ser condenado duas vezes. Entendem isso? O que isso significa? Se você crê que Jesus Cristo levou todos os seus pecados, Deus não pode condenar você, porque é injusto para um Deus santo condenar o seu pecado em Jesus e condenar você pelos seus pecados. Entende isto? No céu também tem a lei da dupla punição. Se você crê que Deus condenou o seu pecado em Cristo, Deus nunca vai condenar o seu pecado em você. Porque Ele é justo. Deus é justo e justificador. Está no versículo 26. Então eu peço para vocês ficarem em pé. Vamos fazer essa oferta.